Olá, tudo bem com você, querido aluno, querido servidor, familiar do Colégio Adventista? Você faz parte dessa grande família da educação adventista no Brasil, no mundo, e nós estamos com saudade. O nosso desejo é que você não seja surpreendido, não só por uma pandemia mundial, mas não seja surpreendido pelos últimos eventos desse mundo. Você pode ouvir, como eu, os passos de um Salvador que se aproxima? A pandemia, as tragédias, as crises econômicas são só mais um passo desse Deus. Ele promete levar a gente para não mais termos que ficar só conectados através da internet, não. Ele promete nos conectar através do seu amor, numa terra um dia que não haverá mais choro, nem lágrima, nem nada disso, porque as primeiras coisas já passaram. Eu queria convidar vocês a refletir sobre o que mais trágico pode acontecer com o ser humano através do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que nós mereceríamos a morte eterna, inclusive. Mas Jesus Cristo não pôde permitir e se tornou homem para vir morrer por cada um de nós aqui. Mas lá no começo da pandemia, nós vimos casos desesperadores, por exemplo, com os italianos, quando vimos aquelas fotos de muitos caixões lacrados, de idosos não terem nem onde serem queimados ou enterrados, filas e as famílias não poderem nem presenciar a hora final de um ente querido. Já imaginou que terrível? Alguém que você ama falece numa tragédia mundial e você nem mesmo pode ir ao enterro? Bom, eu queria te falar um pouco sobre a verdade por trás da vida e da morte. Em Gênesis 2, no verso 6, fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Muitos tentam separar esses elementos tão claros que aparecem na equação da vida feita por Jesus, o primeiro matemático da história. O pó da terra foi o primeiro passo para ele nos dar a vida, para ele formar o homem à imagem e semelhança dele mesmo, de Deus. Ele nos modelou como um grande artista, fazendo muito mais do que um boneco, fazendo você com as suas diferenças, peculiaridades. Bom, depois do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida. E isso é algo divino, nós temos o fôlego de Deus dentro de nós. É muito significante. Você tem algo divino que te faz respirar, bombear o sangue. Sem você perceber, a nossa língua produz saliva. E sem você perceber, a gente respira inclusive quando está dormindo. Depois de qualquer alimentação, o nosso sistema digestivo com diversos órgãos, enzimas, trabalham em conjunto para que você tenha vida. Tudo isso engenhada, criada por um excelente arquiteto, um arquiteto do respirar, aquele que você leva o fôlego dele dentro de si próprio. O fôlego de vida de Deus está em você. É uma grande responsabilidade. No grego a gente tinha duas palavras diferentes para o espírito, fôlego divino. Um é pneuma, o fôlego de Deus, pneuma. E a outra é Paracletos, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Você tem dentro de si o pneuma, o sopro de Deus. E o Paracletos nos move a sermos pessoas melhores diariamente. Algumas pessoas têm medo da morte, é um grande mistério da humanidade saber o que vem depois da morte. Só com a pandemia, no Brasil já foram 4.000 mortes e no mundo cerca de 200.000 mortes. Triste, não é? Principalmente para aqueles que não têm esperança de que o pó da terra mais o fôlego de vida se tornam uma alma vivente. E esse corpo, ele não se divide de modo que o espírito fica vagando depois da nossa morte por aí, ou a Bíblia não diz de mais vidas que nós possamos ter. Não. Ela fala sobre a vida eterna, que quando a gente morre, essa equação é facilmente fracionada. Quando a gente morre, o nosso pó da terra volta para a terra, seja se você for enterrado ou cremado, como as pessoas na tragédia do Covid lá na Itália, como a gente citou, e você vira pó, volta para a terra.
Então o pó da terra volta para ali, mas o fôlego de vida que formava o todo, a alma vivente, esse volta para Deus e ele vai devolver na segunda vinda de Jesus, que está logo aí. Eu quero um dia estar lá com você. Eu já estou de malas prontas para ir para aquele lugar que não vai haver mais separação com pandemia nenhuma. Não vai haver mais choro, nem tristezas, nem angústias familiares, nada disso, porque estaremos todos conectados no amor de Deus e respirando de uma vez por todas a pneuma, o ar, o espírito que só vem dele e da sua presença lá no céu. Um forte abraço.